Uma vista aérea panorâmica revela o Coliseu, um anfiteatro icônico da Roma antiga. O Fórum Romano, centro da vida política e social, estende-se como um testemunho da história. Aquedutos antigos, maravilhas da engenharia, cortam a paisagem, demonstrando o domínio técnico romano. Ao amanhecer, Roma ganha vida, com pessoas começando a se mover pelas ruas de pedra. As ruas de Roma exibem uma mistura vibrante de atividades comerciais e vida cotidiana. Cidadãos romanos interagem entre edifícios residenciais simples, conhecidos como insulae. Vilas luxuosas, ou domos, são adornadas com mosaicos intrincados e fontes ornamentais. Escravos desempenham um papel crucial no transporte de mercadorias, como ânforas. A arquitetura e a atividade nas ruas refletem a estratificação social da Roma antiga. Homens romanos comuns usavam túnicas simples, refletindo sua posição social. Senadores romanos distinguiam-se por togas brancas com bordas púrpura, simbolizando seu status elevado. Mulheres romanas exibiam estolas coloridas, indicando sua riqueza e posição familiar. A pala, um chale drapeado, era frequentemente usada sobre os ombros pelas mulheres romanas como um acessório elegante. A textura dos tecidos e os bordados dourados eram elementos-chave na distinção das vestimentas romanas. Legionários, marcha em formação, portando escudos e elmos galea. O scutum, um escudo retangular, oferecia proteção abrangente ao legionário. A galea, feita de bronze polido, protegia a cabeça e o pescoço. Gladius, uma espada curta, era a principal arma de combate corpo a corpo. O pilum, uma lança, era arremessado antes do combate para desorganizar o inimigo. A formação testudo protegia os legionários de ataques aéreos. A expansão romana começou na Península Itálica, estendendo-se gradualmente para além. A expansão territorial romana incluiu a Britânia, marcando sua presença no extremo noroeste da Europa. O norte da África tornou-se parte do Império Romano, influenciando a cultura e a economia da região. O Oriente Médio foi incorporado ao Império Romano, integrando suas rotas comerciais e centros urbanos. A Europa Ocidental foi completamente dominada pelo Império Romano, unificando diversas culturas sob seu domínio. A animação detalha a progressão da expansão romana, mostrando o crescimento do império ao longo do tempo. A névoa densa cobre o campo de batalha, criando uma atmosfera tensa e incerta. Legionários romanos demonstram disciplina e formação tática superior. Guerreiros locais mostram bravura e ferocidade no combate corpo a corpo. O poderio militar romano é evidente na sua organização e equipamento. O confronto destaca a diferença entre a estratégia romana e a combatividade local. Legionários romanos avançam pelo deserto do Egito, expandindo o controle territorial. O clima severo do deserto apresenta desafios significativos para as tropas romanas. A conquista envolve o enfrentamento de inimigos locais, defendendo seu território. A logística de suprimentos é crucial para sustentar as operações militares no ambiente desértico. A adaptação às condições extremas é fundamental para a sobrevivência e o sucesso das legiões. A vitória territorial romana no Egito solidifica o poder e a influência do império. As densas florestas da Germânia servem de palco para intensos conflitos entre legionários e tribos germânicas. Legionários romanos, conhecidos por sua disciplina e táticas de formação, enfrentam a ferocidade das tribos germânicas. O terreno desafiador das florestas da Germânia influencia as estratégias e táticas de ambos os lados no conflito. A batalha nas florestas da Germânia representa um choque de culturas e estratégias militares. Engenheiros romanos utilizavam madeira para construir pontes, permitindo a travessia de rios. A construção de pontes facilitava o movimento eficiente de tropas e o transporte de suprimentos. As pontes de madeira eram uma solução rápida e prática para superar obstáculos naturais. A durabilidade das pontes era garantida por técnicas de construção e escolha de materiais. A engenharia romana permitiu a expansão e o controle territorial através da construção de infraestruturas. Legionários romanos conquistam fortalezas inimigas. Estandartes SPQR são erguidos para simbolizar a vitória. A conquista de fortalezas marca a expansão territorial romana. A estratégia militar romana focava na tomada de pontos estratégicos. A vitória fortalece o poder
e a influência do Império Romano. As estradas romanas, construídas com precisão, estendem-se por vastas distâncias, demonstrando a engenharia civil romana. A durabilidade das estradas romanas reflete o conhecimento avançado dos materiais e técnicas de construção da época. O design das estradas romanas facilitava o transporte eficiente de bens e tropas, impulsionando o crescimento econômico e militar. A construção de estradas era um componente essencial da infraestrutura romana, conectando e unindo vastos territórios sob seu domínio. Os aquedutos romanos eram estruturas projetadas para transportar água de fontes distantes para centros urbanos. A construção de aquedutos permitiu o fornecimento contínuo de água potável para as cidades romanas, promovendo a saúde pública. A inclinação gradual dos aquedutos utilizava a gravidade para manter o fluxo constante da água. Os aquedutos eram construídos com pedra, tijolo e concreto, materiais duráveis que garantiam a longevidade das estruturas. A manutenção regular dos aquedutos era essencial para garantir a qualidade e o fluxo contínuo da água. Os aquedutos romanos representam um avanço significativo na engenharia hidráulica e no planejamento urbano. Os anfiteatros romanos eram locais de espetáculos públicos, reunindo grandes multidões. Lutas de gladiadores eram um dos principais eventos realizados nos anfiteatros. Apresentações teatrais também faziam parte da programação dos anfiteatros. A arquitetura dos anfiteatros permitia uma excelente visibilidade para todos os espectadores. Os anfiteatros eram importantes centros de entretenimento e vida social na Roma antiga. Um sistema de esgoto subterrâneo demonstra a sofisticação da engenharia sanitária romana. O sistema de esgoto romano utilizava um sistema de drenagem por gravidade para transportar resíduos. A construção dos esgotos envolvia o uso de arcos e abóbadas para garantir a estabilidade estrutural. Os esgotos romanos contribuíram significativamente para a saúde pública e o saneamento da cidade. A manutenção de aquedutos garante o fluxo contínuo e eficiente de água para diversas aplicações. Trabalhadores especializados realizam inspeções e reparos para prevenir vazamentos e obstruções nos aquedutos. A integridade estrutural dos aquedutos é essencial para evitar perdas de água e garantir o abastecimento. A manutenção preventiva prolonga a vida útil dos aquedutos e reduz os custos a longo prazo. Tecnologias avançadas, como drones e sensores, auxiliam na detecção precoce de problemas nos aquedutos. Ruas desertas e edifícios em ruínas simbolizam a decadência de uma civilização. Incêndios ao fundo representam a destruição e o caos que acompanham o declínio de um império. A ausência de vida nas ruas reflete a perda de poder e influência do império. A combinação de ruínas e incêndios ilustra o colapso da ordem e da estabilidade social. O cenário desolador representa o fim de uma era e o desaparecimento de uma grande civilização. A invasão bárbara marca um ponto de virada na história de Roma. A quebra dos portões da cidade simboliza o colapso da ordem e da segurança. A invasão resultou em instabilidade política e declínio econômico. A queda de Roma representa o fim de uma era e o início de uma nova. A invasão bárbara demonstra a vulnerabilidade das grandes civilizações. O Coliseu, sob a luz suave do entardecer, revela sua estrutura em ruínas. As ruínas do Fórum Romano complementam a cena, evocando a história antiga. A transição lenta destaca a passagem do tempo e a transformação das estruturas. A luz do entardecer realça os detalhes arquitetônicos e a textura das pedras antigas. O contraste entre a grandiosidade original e o estado atual das ruínas é evidente. A cena evoca uma reflexão sobre a história e a impermanência das criações humanas. O sol poente ilumina o Coliseu, criando um brilho dourado sobre as antigas pedras. Pássaros voam lentamente ao redor do Coliseu, adicionando movimento à paisagem estática. As longas sombras estendem-se pelas ruínas, realçando a passagem do tempo e a história do local. O Coliseu, um símbolo da Roma antiga, permanece imponente sob a luz suave do entardecer. A combinação da luz dourada e as sombras profundas cria uma atmosfera melancólica e reflexiva. O entardecer no Coliseu evoca a grandiosidade do passado e a beleza da natureza. A arquitetura residencial romana
variava desde as insulae, apartamentos, até as domus, casas de luxo. As insulae eram construídas com materiais mais simples, como madeira e tijolos, para acomodar a população urbana. As domus utilizavam materiais de alta qualidade, como mármore e pedra, refletindo o status social de seus habitantes. O design funcional das casas romanas incluía pátios internos para iluminação e ventilação, além de sistemas de aquecimento. Os mosaicos romanos demonstram a habilidade dos artesãos em criar imagens complexas e duradouras. A arte dos mosaicos romanos envolve a combinação de pequenas peças, chamadas tesselas, para formar um todo maior. As tesselas, feitas de pedra, vidro ou cerâmica, eram cuidadosamente cortadas e dispostas para criar os mosaicos. Os mosaicos romanos eram frequentemente usados para decorar pisos e paredes em residências e edifícios públicos. A durabilidade dos mosaicos romanos é resultado da qualidade dos materiais e da técnica de construção. Os mosaicos romanos representam cenas mitológicas, retratos e padrões geométricos, refletindo a cultura e a estética da época. As termas romanas eram centros de higiene e lazer essenciais na vida cotidiana. A arquitetura das termas incluía piscinas de diferentes temperaturas, saunas e áreas de exercício. O sistema de aquecimento das termas, conhecido como hipocausto, mantinha as piscinas e o ambiente aquecidos. As termas também ofereciam serviços como massagens, tratamentos de beleza e bibliotecas. A frequência às termas era uma prática social importante, promovendo a interação e o bem-estar dos cidadãos romanos. Bibliotecas romanas eram centros de conhecimento, preservando e disseminando informações. A educação na Roma antiga valorizava o estudo de textos e a busca pelo saber. Pergaminhos eram os principais suportes de escrita, contendo obras literárias, filosóficas e científicas. O acesso ao conhecimento era fundamental para a formação de cidadãos e líderes na sociedade romana. O Fórum Romano serviu como o coração político da antiga Roma, onde decisões cruciais eram tomadas. O Fórum também era um centro econômico vibrante, com mercados e comércios florescendo diariamente. Além da política e economia, o Fórum era um ponto de encontro social para cidadãos de todas as classes. A combinação de funções políticas, econômicas e sociais fez do Fórum o centro da vida romana. Os templos romanos eram centros vitais da vida religiosa, refletindo a importância da religião na sociedade romana. A arquitetura dos templos romanos demonstra a sofisticação e o poder do Império Romano. Os rituais realizados nos templos romanos visavam honrar os deuses e garantir a prosperidade do império. A localização estratégica dos templos romanos reforçava sua influência na vida cotidiana e nas decisões políticas. A preservação dos templos romanos oferece insights valiosos sobre as crenças e práticas religiosas da Roma antiga.